Aqui nessa manhã, vocês não têm noção, meu coração está transbordando de alegria. Estou um pouquinho nervoso. É normal, né? Eu estou aqui para dizer para vocês que há um mês atrás, bem dizer, nós tivemos um tempo aqui que nós estávamos orando por um irmão que nós conhecemos lá de Manchester. Ele trabalha conosco e teve alguns irmãos, creio que eu coloquei no grupo. A igreja estava aqui em oração. Quem lembra aí que eu coloquei no grupo? O pessoal estava em oração. O pastor falou aqui e vou tentar resumir. Eu estava estava indo de férias, cheguei com a minha família lá, estava lá no México. De repente, quando eu cheguei lá, recebi a notícia que tinha ido para o hospital e tinha tido uma embolia pulmonar. E tudo muito rápido, estava bem, com saúde, trabalhando. E de repente, ele teve essa infelicidade. E de repente, o coração dele parou, meus irmãos, por 40 minutos, aproximadamente 40 minutos. E diante dos olhos dos homens, né, era só um milagre, né? Se sobrevivesse, ia ficar vegetando na cama. Mas o Senhor é o Senhor que cura. O Senhor é o Deus de milagres. E Ele ressuscitou. E quem lembra aqui no dia que o pastor falou: ô Isaías, tem como colocar um videozinho rapidinho? Só para vocês. E nós estávamos aqui orando por ele. E volta aí, coloca o áudio para nós aí, Yudi. Vida sobre a vida de Natalina. Como igreja em unidade, levantamos uma voz só e clamamos: vida, vida, que o corpo físico volte ao equilíbrio. Damos ordem aos pulmões, circulação, pressão sanguínea, aos rins, a todos os órgãos, voltem a funcionar normalmente, que haja equilíbrio. Declaramos agora, em nome de Jesus, que não haverá falência múltipla de órgãos, mas haverá vida plena, sem sequela no cérebro, sem nenhum mal físico. Que essa família seja abençoada e que haja longevidade de dias, de vida e de abundância, com saúde plena, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E pelos olhos da fé eu já vejo o Natalino com a sua família testemunhando aqui a obra do Senhor, em nome de Jesus. Sua semana vai ser uma... Amém, glória a Deus. Meus irmãos, o Natalino saiu do hospital, irmãos, para a honra e glória do Senhor. Amém. Tem uma canção que fala assim: não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguição parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões a igreja do se cumpre a palavra do Senhor. O pastor disse aqui, e a família Natalino estaria aqui dando testemunho para a honra e glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Fala, meu irmão. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. É motivo de muita alegria estar aqui nesta manhã para contar para os irmãos o que o Senhor Jesus fez na minha vida. Eu não era para estar aqui nesta manhã, mas o Senhor teve misericórdia na minha vida. Aleluias. E quando eu vi o vídeo do pastor orando por mim, eu assisti aquele vídeo 3 vezes ao dia, pastor, lá no hospital, depois que eu saí do coma, sabe? Que oração foi aquela, hein? Eu senti aquela oração entrar pelos meus pés até minha cabeça.
Glórias a Deus. E hoje eu vindo no carro, eu também assisti novamente. E tudo que ele falou na oração aconteceu comigo. Não haveria falência múltipla de órgãos. Deu ordem aos rins para voltarem a funcionarem. E hoje eu estou aqui para a honra e a glória do nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu sou um milagre, mas quem vai contar é ela, que ela viveu tudo. Amém? Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Quem está feliz com Jesus aqui nesta noite? Eu mais que ninguém, né? Estou regozijando no Senhor por tudo que Ele fez na minha casa, por tudo que Ele fez na minha família, e isso é fruto de oração. Rapidamente eu vou resumir para não tomar muito tempo dos irmãos, mas eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar aqui nessa noite. O Senhor, Ele tem projeto, Ele trabalha nos mínimos detalhes e às vezes nós não entendemos. O Natal passou mal pela manhã, era dia do Felipe ir para a escola. Deus entrou com providência, o Felipe faltou a aula nesse dia, porque senão ele tinha passado mal dentro de casa e morrido dentro de casa com o pequeno, porque ele que levava para babá. E o Felipe faltou a aula nesse dia, chamou os médicos a tempo, né? Eu tinha já saído para trabalhar. No Brasil eu era técnica de enfermagem. Nós fomos encaminhados para o hospital. Quando chegou no hospital, eles deixaram a gente entrar. Quando eu entrei, que eu olhei para o Natal, eu falei: Felipe, vamos esperar lá fora, deixa os médicos trabalhar. Porque eu, irmãos, pela minha visão de enfermagem, eu sabia que ele estava morrendo. Quando eu bati o olho nele, eu falei: ele está morrendo. Então eu falei assim: Felipe, vamos para fora, porque eu não queria ele ver o pai naquela situação. Deu 10 minutos que estávamos do lado de fora. Chegou a assistente social, a psicóloga, chamaram a gente para uma salinha. Essa salinha, só o Senhor para ter misericórdia das nossas vidas. Foi quando o médico chegou e falou comigo: olha, eu preciso entender o que está acontecendo com seu marido, porque o coração para, a gente traz ele de volta, ele volta a morrer, a gente traz novamente. Então, enquanto eu estou aqui conversando com você, os meus amigos estão lá tentando trazer ele de volta. Passei toda a ficha histórica dele. Quando o médico saiu, ele falou: eu vou ali e já volto. Eu falei: só vai lá constatar o óbito e voltar para me falar. Mas quando ele saiu daquela sala, eu bati os meus 2 joelhos no chão e falei: Senhor, o Senhor é quem cuida da minha casa, o Senhor sabe da minha vida. Eu sei que os médicos, eles não dão expectativa nenhuma, mas é o Senhor quem faz. O Senhor ressuscitou a Lázaro, o Senhor pode trazer a vida dele de volta. Só que eu tenho um pedido para fazer para o Senhor. Se for para o Senhor operar o milagre, o Senhor traga ele de volta. Mas se for para ele sofrer, que o Senhor também o leve, porque eu não quero ver ele no sofrimento. Fiquei ali esperando. Quando o médico voltou, ele falou: olha, conseguimos detectar o que o seu marido tem. Ele vai ter que passar por um procedimento que é para tirar, ele está com embolia pulmonar. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver de 1001 sobrevive, porque essa doença, ela vem para matar. E ela não dá tempo, ela não avisa, ela vem e mata. Mas aí falaram que ia fazer o procedimento, fizeram o procedimento, a médica me chamou e falou: olha, toda a palavra dos médicos era morte, 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 morte. E a médica falou: olha, o seu marido está muito, muito, muito doente. Nós tivemos que trazer, ficamos em cima dele para trazer ele de volta durante 40 minutos. Se vocês pesquisarem, o máximo de uma pessoa sem oxigênio é de 5 minutos. Ele ficou 40 minutos, vai e volta, vai e volta. E ela falou para mim: olha, nós trouxemos ele de volta, mas se ele sobreviver, ele vai ter sequelas. Porque além da falta de oxigênio, nós tivemos que fazer um medicamento que a gente só faz em último caso, e esse medicamento deixa sequelas. Eu falei: olha, doutora, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Vai ser feito conforme a vontade de Deus. Se o Senhor trouxe ele de volta, porque Deus operou um milagre. E eu fui falando com os médicos: Deus operou um milagre, Deus operou um milagre. Falei: se o Senhor trouxe ele depois de 40 minutos, Jesus já operou um milagre. Eu creio nisso e eu agarrei nisso, que o Senhor, ele faz milagres, ele fez milagres e ele trouxe ele de volta. Só que o processo é doloroso, né, irmãos? Ele passou 13 dias entubado, e nesses 13 dias, dentro de 72 horas após ele dar a entrada no hospital, eles falaram: olha, nós precisamos esperar 72 horas para constatar a morte cerebral. Vocês pensam
nesse momento eu falei, vamos orar, igreja, vamos orar, porque é o Senhor que faz milagres, é Ele que opera, e eu já cria no meu milagre. E o médico falou assim, olha, daqui 72 horas nós vamos fazer a tomografia para constatar se ele está ou não com morte cerebral. Mas eles achavam que ele estava com morte cerebral. E eu convoquei a igreja em oração e nós oramos. Quando foi feita a tomografia, o médico me chamou e falou comigo, olha, eu fui lá num dia à noite, depois de 72 horas, ele falou comigo, olha, a lesão que eu achei que eu ia ver na tomografia, eu não vi. Na hora que ele falou assim, eu com a minha fé espiritual, eu somente ri e falei comigo mesmo, não viu nem vai ver. Aí ele, what? Aí eu virei e falei, não, eu tô falando que ele não viu e nem vai ver, porque ele é milagre, Jesus já operou milagre, não tem morte cerebral. Aí ele pegou e falou assim, tipo assim, balançou o ombro, se você crê nisso, né? Aí ele saiu mas amanhã pela manhã eu vou fazer uma ressonância magnética para descartar tudo isso. Falei, amém. Quando ele saiu do quarto, eu simplesmente cheguei perto dele, ele entubado. Eu falei, Senhor, eu creio no Deus que eu sirvo. E eu sei que o Senhor já fez um milagre, mas eu quero uma prova do Senhor. Eu quero que o Senhor me dê um sinal que ele está vivo, que ele tem atividade cerebral. Eu cheguei, peguei na mão dele e falei, amor, se você me ouve, me dá um sinal. Me mostra que você está aí, que você entende, que você está me ouvindo. Irmãos, a pressão dele estava 11/8, começou 12, 13, 14, 15, 16. Aí eu falei, Senhor, ele está me ouvindo, ele me ouve. E eu peguei e fiquei caladinha, me afastei. Aí a pressão foi normalizando, voltou a 11 novamente. Aí eu falei assim, você tá me ouvindo, não tá, meu amor? Aí a pressão dele começou 13, 14, 15, 16. Eu falei, amanhã eles podem fazer o que eles quiserem, que o Senhor já me deu a prova que ele tá vivo, que a mente tá perfeita, que ele tá saudável. Quando foi no outro dia pela manhã para fazer a ressonância magnética, o aparelho respiratório não podia entrar lá na sala. Então, e o aparelho que eles tinham lá não dava suporte de oxigênio para ele. Então o que o médico falou? Eu vou abaixar a sedação dele para ele pegar, para a gente ver se ele consegue respirar sozinho e a gente vai levar ele para lá. Aí quando eles abaixou, a enfermeira falou assim, com 10 minutos que nós tiramos a sedação, ele acordou. Aí eu virei e falei, mas acordou? Ele acordou. E outra coisa, ele fala inglês? Eu virei e falei, não, ele nem entende, né? Ele falou, mas como assim não? Porque a gente falava, levanta a mão direita, ele levantava. Levanta a esquerda, ele levantava. Eu falei, Jesus traduzindo no ouvido dele. Era Jesus o intérprete. Então tudo que eles pediram, ele fazia. Levanta a perna, levanta a mão e faz joia. Então assim, ele não entende inglês, irmãos. Nós não entendemos. Aí eu falei, é Jesus traduzindo no ouvido dele. Era Jesus falando ali com ele, levanta meu filho, vai lá, levanta o pé, levanta a mão. Então assim, a gente foi vendo, mas irmãos, o processo é doloroso. Depois disso tiveram que sedar novamente, porque os pulmões dele ficou totalmente comprometido, o fígado. Mas quando foi na sexta-feira, a médica me ligou e falou, olha, eu preciso que você venha ao hospital, porque nós precisamos conversar com você. E aquela médica me chamou e todos os dias eu ia lá para ver, porque com o meu olhar clínico de enfermagem, eu sabia, meu coração ficava mais aliviado. E eu fui lá na sexta-feira e quando eu cheguei lá, eu não tirei foto desse dia, porque eu fiquei tão desnorteada que quando eu olhei para ele, ele estava inchado, dos pés à cabeça. A cabeça dele estava enorme, todo desfigurado, inchado. Todo inchado. E a médica me chamou e falou, olha, tudo que a medicina podia fazer, nós fizemos. Já não tenho mais o que fazer. Os rins dele parou totalmente, falência de rins, não funciona mais. E tudo que eu podia fazer eu fiz. Mas nós vamos fazer uma diálise. Nós vamos começar uma diálise. E se essa diálise não funcionar, você pode esperar 24 horas, que ele praticamente vai morrer. Ela quis me dizer assim, 24 horas ele vai morrer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer que liga com o tradutor para você? Ou você quer que liga para o seu contato de emergência? Tipo assim, ele vai morrer e a gente tem que ligar. Como que você quer que liga? Eu olhei para ela
assim. Aí ela falou assim, você quer que chame um padre, um pastor, tipo assim, para orar, encomendar a alma dele? Eu falei, não, tem uma igreja orando por ele, tem um povo orando por ele, e Jesus já fez o milagre. Eu creio no milagre que Jesus já fez. E eles ficam assim meio desacreditados, né, pela medicina. E ela, tudo bem, e ela chorando, irmãos, a médica falando comigo e chorando. Porque tipo assim, tudo que estava ao alcance dela, ela já tinha feito. Aquele dia, eu confesso para os irmãos que eu fui para casa, falei, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Me bateu uma aflição tão grande no meu coração. Eu falo, Senhor, eu não duvido daquilo que o Senhor pode fazer. Eu creio no Deus que ressuscitou a Lázaro, que ressuscitou para nós termos o direito à salvação. E eu sei que o Senhor cura. Só que antes, irmãos, eu ouvia falar, eu leio a Bíblia, eu vejo que Jesus faz milagre. Eu falo, Senhor, eu leio a tua palavra fala que o Senhor faz milagres. Então faz um milagre na minha vida. Faz um milagre na minha casa. Eu creio que o Senhor já fez o milagre, mas eu, para testemunhar, eu preciso do meu milagre aqui. Não tem como eu falar do meu milagre, se o Senhor levar, eu preciso dele aqui. Aquela sexta-feira eu não dormi, e pela manhã Deus usou um primo meu que passou por um processo também, mas recebeu um milagre. E ele falou, Gláucia, não deixa o diabo colocar no seu coração a dúvida do milagre que Jesus já fez. Creia somente, porque as circunstâncias vão vir para dizer que não aconteceu, mas creia que o seu milagre você já recebeu. Irmãos, parece que foi um revestimento assim, que eu falei, eu creio no meu milagre, eu acredito no meu milagre, Senhor, eu sei que o Senhor fez. E fiquei, quando eu estava no domingo, deitado na cama para fazer o bebê dormir, o Wellington me mandou o vídeo. Quando eu ouvi aquele vídeo, irmãos, do pastor orando, eu falei, Senhor, é o testemunho, é a confirmação daquilo que o Senhor já fez. Eu creio, não haverá falência múltipla de órgãos, tudo vai voltar ao normal. E eu creio que o Senhor já operou um milagre e vai ser por completo. Quando foi na segunda-feira que eu voltei lá para conversar com a médica, aí ela veio mais assim, né? Aí eu falei assim, ela falou que ele estava se recuperando, que ia tentar todas as coisas e tal, que a diálise funcionou. Aí eu falei, doutora, você acredita que ele é milagre? Aí ela ficou assim, eu virei e falei, não, eu quero saber se a senhora acredita que ele é milagre, porque eles têm que confessar com a própria boca deles que ele é milagre. Aí ela olhou para mim e falou assim, realmente, ele é milagre, porque não era para ele estar aqui. E eu glorifiquei o nome do Senhor. Irmãos, na sexta-feira era para ele fazer a traqueostomia. Quando foi na quinta-feira, eles conseguiram retirar o tubo e ele respirar sozinho. Na quinta-feira, então tudo que os médicos falavam que era, o Senhor, quando chegava no último momento, ele falava, não, agora é comigo. E ele chegava e restaurava. A diálise, o nefrologista me chamou e falou, olha, ele vai ter que fazer diálise quando sair do hospital 3 vezes por semana, durante 6 meses. Depois de 6 meses, nós vamos avaliar como que vai estar os rins dele, para que ver se ele vai permanecer com a diálise ou o que vamos fazer. Eu falei, pode fazer o que o senhor quiser. Pensei comigo, né? Pode fazer o que o senhor quiser. Eu creio no meu milagre. Jesus operou e quando Jesus faz, ele não faz nada pela metade, ele faz por completo. Então eu creio nisso. E ele foi fazendo diálise. E ele é muito ansioso, sabe? E ele, amor, eu tô fazendo diálise. Porque ficou naquela coisa. Eu falei assim, você tá fazendo, mas você não vai permanecer fazendo. Porque Jesus operou o milagre. Você é o milagre do Senhor. E ele ficou naquela, aí o médico chegou, foi fazendo diálise 2 vezes, 3 vezes. O médico chegou e falou, olha, não vamos mais precisar fazer diálise. Os rins dele estão funcionando. Os rins estão voltando a funcionar normalmente, não vai precisar de diálise. E eu falei, glória a Deus por isso, porque Jesus faz milagre. Jesus operou um milagre. Todas as vezes que aqueles médicos vinham até mim, me dar uma palavra para me desanimar, eu falava, olha, Jesus faz milagre. E eu deixei sempre bem claro para eles, Jesus faz milagres. Jesus, ele fez o milagre. E o médico, um dia eu cheguei, topei o médico conversando com ele, falou assim, aqui, você ressuscitou, você estava morto. O médico falando com ele, você estava morto e você ressuscitou. E deixa eu te falar, você é um milagre. Eu não sei o que você vai fazer aqui não,
O médico falou com ele: eu não sei o que você tem para fazer aqui não, mas eu quero te dizer que você tem algo grande para fazer. E eu creio que é algo grande, irmãos. Assim, se eu for contar todas as experiências que eu tive nesses dias, nesses 40 dias de internação dele, 13 de intubação e 40 dias de hospitalização, eu vou ficar aqui tomar o tempo todo. Mas eu creio que deu para os irmãos ter uma ideia do processo, né, daquilo que nós vivemos. E eu posso declarar para vocês nesta manhã que esse homem aqui é um milagre. Se vocês nunca viram, hoje vocês são testemunhas e vocês podem ver que Jesus, ele faz milagres, porque ele é um milagre. Amém? Amém, irmãos. Pastor, vamos orar agora agradecendo, né? Nada melhor do que num culto de Páscoa, não é? Para testemunhar que aquilo que aconteceu uma vez acontece de novo. Ele continua ressuscitando, curando, libertando, trazendo de volta, restaurando, reconstruindo e dando novo significado na vida de todo aquele que crê. Tem alguém que crê aí? Amém? Agora nós vamos orar agradecendo aquilo que nós oramos pedindo. Vamos ficar de pé toda a igreja? Vamos orar então? Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor ouve a nossa voz. Nós celebramos a Ti nesse culto de Páscoa. Como Tu és maravilhoso, Pai. Nós te pedimos para que os rins voltassem a funcionar, e nossos olhos veem que os rins estão funcionando, Pai. Nós declaramos que o corpo entrasse em equilíbrio em todos os órgãos, não houvesse falência múltipla. Nós estamos contemplando, Pai, a resposta. Nós declaramos que não haveria sequela, Senhor, e nós estamos vendo aqui Natalino com seus próprios pés, andando, falando, meu Pai, e cheio de vigor. E nós declaramos que ele e a sua família estariam aqui nesse altar testemunhando do milagre, e nós estamos vendo a resposta da oração. Nós celebramos a Ti por essa família. Glorifica o Senhor pela vida dessa igreja, pelos irmãos, pelo grupo de intercessão, meu Pai, que ficou diuturnamente orando por essa família. Como é bom ver uma igreja em unidade, meu Pai, porque há poder numa igreja que clama em unidade. E assim nós seremos, é o nosso compromisso e aliança com o Senhor. Nós continuaremos crendo no milagre do Senhor, um Deus vivo e ressurreto, que é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós te adoramos, te bendizemos em nome de Jesus. E toda a igreja aplauda ao Senhor bem forte.